ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E o capítulo 43, versículo 1 ao 5 diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mas todos nós somos suscetíveis ao medo, sim ou não? Sim. Sim. Mas mesmo que eu seja um cristão, mesmo que eu seja um servo fiel, mesmo que eu me dedique à obra, eu também sou suscetível de medo? Isso é uma realidade? Pois é, mas a ordem mais repetida em toda a Bíblia é essa: não temas, não tenha medo. Então, quando falamos sobre os medos que temos, seja na nossa vida, seja com as incertezas em nosso país, né? Estamos vivenciando aí um momento de incertezas. Nós não sabemos o que irá acontecer com a nossa nação, mas nós sabemos que as coisas estão acontecendo. Então, quando nós nos deparamos com as notícias em relação ao nosso país, ou com uma notícia inesperada, ou com uma situação que estamos enfrentando, bate uma certa insegurança em nós, sim ou não, igreja? É como se de repente estivéssemos sozinhos. Ué, nada aconteceu, nada vai acontecer em relação a isso que eu estou enfrentando, em relação a esse meu medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o medo, ele é um espírito opressor. Às vezes, mas se descobrirem o que eu fiz, se descobrirem o que estou fazendo, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus sabe quem nós somos. Ele sabe o que fazemos, sabe o que nós fizemos. É como diz uma música, né? Eu acho que eu ouvi alguém cantar essa música uma vez: se você não gostou, vai falar com ele, né? Daquele momento que nós estamos enfrentando. Então, e a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu espírito de medo, de covardia. Algumas traduções de medo, de covardia. Então, se Ele não nos deu, e Ele não nos deu espírito de covardia, está em 2 Timóteo 1,7, então nós precisamos entender que vamos enfrentar algumas situações inusitadas. E esse verso, originalmente dirigido aos israelitas do exílio babilônico, assegura que Deus nos protegerá e que nenhum desafio os impedirá de agir em favor deles, oferecendo confiança, oferecendo força em meio às adversidades. Então, Deus começa nesse versículo, no capítulo 41, versículo 10, dizendo para nós: não temas. E o povo de Deus, que conhece a palavra, que estuda a palavra, que ouve
tem medo diante das adversidades da vida. Mas por que ele está dizendo não temas? Por que ele diz em sua palavra para mim e para você não temas? O próprio versículo responde: porque eu sou contigo. Então a presença de Deus conosco é um grande antídoto para vencermos o medo. Nós sabemos de que maneira podemos vencer o medo. Então essa presença dele conosco é o grande antídoto para vencermos o medo. E vencer esse medo não é com a minha força, não é com a minha inteligência, não é com o conhecimento que ele me dá, não é com o meu dinheiro, não é com os meus recursos, mas é com a consciência da presença dele na minha e na sua vida. E ele se faz presente aqui esta noite. Ele está sondando o meu e seu coração. Ele sabe do que nós precisamos, mas nós precisamos ter essa consciência de que ele é real e que ele está presente. Eu vi aqui um irmão falando, e quando os irmãos iam falando alguma coisa, eu falei: Deus, tu queres esse recado para os nossos corações. Porque o Salmos 23, tão conhecido, nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, completa igreja, não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está conosco. Então vejam bem que a passagem bíblica que nós temos: não temas, porque eu sou contigo. O Salmo 23, tão conhecido, diz: ainda que eu ande, não fala se eu andar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É uma realidade em nossas vidas, igreja. E nós estamos, como diz aí, pendurando a nossa viola e querendo desistir da caminhada, querendo desistir de uma família, querendo desistir de uma situação, porque está difícil. Não temas. Mas o versículo lido ainda diz: não te assombres. É outra expressão para o medo. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei: quem tem medo de alguns insetos aqui? Eu tenho. Eu tenho medo de rato, tenho medo de barata. Então a gente sabe que nós temos medo. Agora, quando ele aparece, qual é a nossa reação? Qual é a reação da maioria, principalmente as mulheres, né? Agora eu tenho irmão que também tem medo demais. A gente faz o quê? Não é isso? Então isso, você sabe do seu medo, mas a palavra ainda repete: não te assombres. Porque é outra expressão para mim. E essa expressão não te assombres na verdade, significa na verdade ficar em pânico, apavorado, intimidado, assombrado. Não fiques. Eu sou o teu Deus. Você vence o medo quando você compreende que o Senhor, Criador de todas as coisas, é o seu Deus. Amém. É o seu Deus. E aí o versículo lido em Isaías 41:10 continua: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Então você precisa entender, nós precisamos entender porque não temos que ter medo. E só se sente fraco, só precisa ser fortalecido quem está fraco. Se não está fraco, não precisa ser fortalecido. Então Deus aqui está falando conosco que Ele nos fortalece. É Ele que nos dá forças. Então é necessário entendermos que quando estamos fracos, precisamos estar na presença dEle, crendo que Ele está nos ouvindo, porque é Ele que vai nos fortalecer diante dessa adversidade, dessa situação que estamos passando.
Eu não sei quem aqui tem carro, quantas vezes a gasolina não foi muito abaixo da reserva. Eu já empurrei o carro que eu tinha, chevetinho, lá na altura da Ceasa, até aqui na Rio do Pão, de madrugada. E eu com meu esposo, né? E o cansaço era tão grande que a gente não tinha R$1 no bolso para botar gasolina. Também não ia dar, né, se tivesse. Então, a gente empurrou o carro lá na altura do Ceasa para a nossa casa. E aí, quando chegamos na altura ali da Rio do Pau, na entrada ali, onde tem um posto da esquina, apareceu um abençoado e perguntou: vocês querem ajuda? A gente já não aguentava mais, já tinha mais força. E aí nós aceitamos ajuda. E quantas vezes na nossa vida espiritual nós não estamos assim, com o carro abaixo da reserva, sem forças, precisando ser fortalecido, e Deus falando para nós: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus e sou eu que vou te fortalecer. Então todos nós estamos cercados de insegurança, e Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu vou te fortalecer. Amados, Deus é a fonte desse encorajamento na minha e na sua vida. Sim ou não, igreja? Mas agimos muitas das vezes como se a gasolina do carro tivesse acabado e não teremos mais condições de pagar, de colocar a gasolina e fazer ele funcionar. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece, é Ele que vem em nosso socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados, esse Deus que está presente, é Ele que nos fortalece, é Ele que está dizendo que está conosco, é Ele que falou ao povo de Israel naquela época e continua falando ao povo de Israel ainda hoje. Ele diz: eu, Senhor, te sustento com a mão direita da minha justiça. Então Deus descreve que diante das nossas fraquezas, diante das dificuldades da vida, Ele nos toma pela mão direita da justiça dele. E é nessa convicção que nós perdemos o medo. É na convicção de que Ele tem nos sustentado, que Ele está olhando para os nossos corações. O interessante é que a partir do capítulo 40, o profeta Isaías traz consolo para o seu povo. E aqui ele está falando com o seu povo através daquilo que Deus falou para ele. E aí o capítulo 43, do versículo 1 diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, irmãos, nós percebemos aqui que nós não precisamos ter medo. Precisamos sim ter compreensão de que o Deus da aliança, o Deus que não errou o projeto dele. Ele não errou o projeto dele. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós refletimos a grandeza de Deus. Glória a Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Aleluia. Por que ter medo? Por que andar cabisbaixo? Por que querer parar? Por que querer jogar a toalha, desistir da caminhada com Ele, quando Ele diz que nós somos a obra-prima dele? Nós não precisamos ter medo. Eu não sei você, eu não sei a situação que cada um está passando, mas eu sei o que eu estou passando. Mas por que você não precisa ter medo? Foi Ele quem te formou. O salmista Davi expressa muito bem isso no Salmo 139. Ele descreve esse fato. Ele reconhece que Deus
conhece cada trilhões de células existentes no corpo dele, no nosso corpo. Olha que maravilha. Ele reconhece isso, já imaginou? Eu não sei bem quantos trilhões, 37, depende da idade, 37 trilhões, 36, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, meu Deus conhece cada célula do meu corpo. É esse Deus que nós servimos. Você é alguém tão especial que Deus não apenas criou, mas te formou com detalhes. Ele te formou com personalidade. Ele te formou com temperamento diferente. Deus formou você, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus investiu em você. Ele nos formou. Mas por qual motivo ainda não devemos ter medo? Porque Ele nos remiu. Agora Deus não apenas é o autor da sua criação, mas também o autor da sua redenção. Ele pagou um alto preço. Deus comprou você não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue. Sabe, pastor? Tem pessoas que banalizam esse preço alto que foi dado por nós. Tem pessoas que diante da primeira dificuldade quer jogar a toalha. Que diante do... E nós estamos falando de um profeta que ele profetizou em tempos difíceis, em tempo que o povo estava escravizado, em tempo que o povo tinha apostatado da fé, e mesmo assim ele foi até o final. E a morte dele foi uma morte trágica. Quem é que sabe como ele morreu? Como o profeta Isaías morreu? Ele foi cerrado ao meio. Mas ele cumpriu o propósito. Então, voltando aqui, o Senhor, Ele nos remiu, nos diz a palavra. Ele pagou um alto preço, Deus comprou você, não com ouro ou prata. Ele nos resgatou. Você foi remido, você foi libertado do cativeiro, do pecado e do poder do inimigo, através da obra de Jesus Cristo. Amados, não precisa ter medo. Você recebeu o perdão dos seus pecados. Remido por Deus, Deus remiu você para ser a imagem de Jesus. Ele mandou Jesus, o seu Filho, morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Então, nós temos um valor imenso. Eu não compreendo como existem pessoas, como existem chamados servos de Deus, que diante das dificuldades acham que não tem valor, mas cantam aquela música. Você tem valor. Cantam. Quantas vezes nós não pregamos, nós não falamos, nós não cantamos aquilo que não vivemos, aquilo que não vivenciamos. O nosso Deus, Ele nos remiu. Aleluia. Você não precisa ter medo, porque Deus criou você e Ele te remiu. E Deus nos chamou com um chamado irresistível. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando Deus tirou a venda dos nossos olhos, quando você se arrependeu dos seus pecados, passou a ter uma vida eterna. Ele regenerou você com a obra do Espírito Santo. Deus muda a nossa vida completamente, irmãos. Nascemos de novo da água e do Espírito. Deus chamou você de forma eficaz. Veja o que diz no capítulo 43, no versículo 1. Tu és meu, propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é isso? Olha só, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Como alguém pode se sentir que não tem valor? Como alguém pode achar que não vai ter resposta para a situação de medo, para a situação que está enfrentando? Se Ele diz que nos remiu, se Ele diz que nos chamou pelo nosso nome. Deus tem zelo por você, amado. Tocar em você, como nos diz a palavra, é tocar na menina dos olhos de Deus. Já pensou?
pensou que profundo, que poético é isso? Tocar em mim é tocar na menina dos olhos de Deus, na pupila dos olhos de Deus. Nós sabemos que às vezes quando vem um mosquitinho assim na nossa direção, os nossos olhos eles se fecham completamente para que não afete, às vezes até entra alguma coisa, mas não é afetado. Então a palavra nos diz, Zacarias 2,8, que tocar em nós é tocar na menina dos olhos de Deus. Então não tenha medo. Deus está falando para avançar, avance. Não olhe para trás, não fique olhando pelo retrovisor do seu carro. O que passou, passou. É daqui para frente. É uma nova história. É uma igreja avivada. É uma igreja que não desiste. É uma igreja que não tem tempo para ouvir aquilo que não provém de Deus. Eu só tenho tempo para ouvir esta palavra, para ouvir a voz dele, para avançar. Aleluia! Uma grande obra. Você é nascido de Deus, meu amado. O maligno não te toca. Meu Deus! Você é selado de Deus. Os demônios não podem atormentar a sua vida. Eu somos propriedade exclusiva de Deus. Reage, igreja. Glória a Deus. Você é sacerdócio real. Nação santa. Como alguém assim pode se sentir desmotivado? Como alguém tem esse entendimento? Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso? Quem tocar em mim está tocando na pupila os olhos de Deus. Os demônios não têm poder para tocar na nossa vida. Você foi chamado por Deus para ser propriedade exclusiva dele. Aleluia! Nem o diabo, nem o mundo, nem o inferno, nem qualquer outra força pode te deter, pode tirar isso de você, pode tirar você das mãos de Deus. Você é propriedade exclusiva dele. Então, amada igreja, você não precisa ter medo. Avante. O fato da Bíblia não nos dá essa ordem, não tenha medo, vença o medo. Como falamos aqui no início, não significa dizer que você está blindado. A pastora falou que eu não preciso ter medo, então não vai acontecer nada comigo. Não é bem isso. Nós, os servos de Deus, os crentes, estamos sujeitos aos mesmos problemas que os outros. Mas o crente verdadeiro pode ficar com medo, como nós falamos aqui no início. Pode sim ficar com medo. Só que se a nossa saúde for afetada e chegarmos a morrer para um crente é lucro. Deixar o corpo e habitar com o Senhor é maravilhoso. Eu sou propriedade exclusiva dele. A hora que ele quiser, ele vai me levar e pronto. Na verdade, Deus não nos livra da fornalha. Já ouvi isso aqui, o pastor já falou sobre isso aqui. Ele nos livra da fornalha. Às vezes Deus não nos livra da cova dos leões. Ele não livrou os seus servos da cova dos leões. Ele livrou na cova dos leões. Aí, ó. Então, esse versículo que nós lemos aqui, quando passares, ele não diz se passares. Então ele já está dando recado para a gente. Quando passares, todos nós passamos por situações difíceis. Ele está falando aqui nesse versículo que nós lemos da turbulência das águas, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, e continua, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Está falando da turbulência das águas remortas. Deus está com você, não precisa temer. E aí continua o versículo: quando passares pelas águas, eu serei contigo.
quando pelos rios eles não te submergirão. Então o profeta Isaías avança um pouco mais na sua figura, né? O rio, as correntes de um rio são violentas, por onde passa, arrasta tudo. Pessoas se afogam mais nos rios do que no mar. Os rios são caudalosos. Você vai passar por eles, mas eles não te submergirão. Gente, é maravilhoso essa palavra. É maravilhoso a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas ali ele continua. Acha que acabou? Não. Pelas águas, pelos rios e mais pelo fogo. Agora é a fornalha. É a prova suprema. Então nós precisamos crer que as promessas de Deus são verdadeiras. O povo de Deus precisa acreditar mais nesse Deus que pode todas as coisas, que as suas promessas são verdadeiras, que o que ele promete ele cumpre e que os planos dele sobre a minha e a sua vida não podem ser frustrados. Tem muita gente pensando em desistir. Tem muita gente apostando no fracasso. Tem muita gente fazendo previsão para a derrota. Mas esta noite você vai alimentar, ou já alimentou na sua alma, não com aquilo que te causa medo, mas com as promessas de Deus, dizendo o seguinte: você pode vencer o medo, porque eu estou com você. Não importa a situação, seja de água, seja de rio, seja de fornalha, eu serei convosco. Eu serei contigo. É a presença de Deus, amada igreja, que vai nos dar forças, que vai nos levantar, que vai nos fortalecer. Jogue esperança esta noite para a sua alma, porque o Senhor vai restaurar a nossa sorte, vai restaurar a nossa igreja, vai restaurar a nossa nação. Então precisamos, como igreja, aquecer o nosso coração, porque o Todo-Poderoso está a dizer: eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, não temas. Deus vê você em Cristo. Deus se importa com você. Deus restaura você. Deus levanta você. Deus abençoa você para que vivas vitoriosamente. Então você só vence o medo quando você se volta para Deus e entende que Ele é que te fortalece. Você é dele. E Ele está dizendo: eu vou ganhar essa batalha. Eu vou ganhar essa batalha para você. Então, não temas, porque eu sou contigo. Finalizando, eu quero deixar aqui Isaías 45, 2, que ele diz para nós ainda nesta noite: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Esse é o Deus que está falando conosco esta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Deus abençoe a sua igreja nesta noite, mais uma vez. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer levantar uma igreja avivada, uma igreja que viva esse poder que nós pregamos, uma igreja que acredita no Deus a quem serve. Esse é o Deus que está dizendo para cada um de nós nesta noite, que tem um sonho, que tem algo a realizar, que está enfrentando uma situação difícil: não temas, pois eu sou contigo, e vou à frente, e vou endireitar tudo, e vou quebrar ferrolhos, e vou abrir portas. Não temas, eu sou contigo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua igreja. E eu quero saber
Porque quando a gente prega, quando a gente se prepara, ainda mais quando a gente está um pouquinho, né, meio adoentado, eu quero dizer o seguinte, gente, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E se essa mensagem tocou no teu coração, porque tu está passando pelas águas, tu está passando pelos rios, os rios cabulosos, está passando pela fornalha, está passando dificuldade, mas quer glorificar a Deus essa noite mais uma vez, vem à frente porque nós vamos orar. Corajosamente, nós vamos orar, não temas, pois eu sou contigo. Deus trouxe esse recado para o meu coração. Quando no momento de tanta dificuldade, no momento de saúde fragilizada, eu achando o inimigo tentando colocar